eu vi tua postagem tempo atrás, nos stories, e aí depois eu vi no feed, eu procurei hoje no feed, não tava mais. Eu não lembro se você colocou no feed ou não. Não sei se você apagou ou se você não colocou. Pode ser que eu tenha tirado. Pode ser. O que foi? Cara, você elencava alguns méritos ao governo do PT, como aumento do agronegócio, uma melhora no agronegócio, um PIB maior do que o esperado. E assim, a gente tá falando de 6 meses. Dando 6 meses agora, né? Dá para atribuir, eu não vou lembrar quais são os outros pontos, mas esses 2 pontos, dá pra gente atribuir ao governo atual? Sendo bem sincero, tá, ô Grandinho? Eu entendo a postagem de provocação, ela é genuína, é válido, tem o pouquinho da torcida ali, mas atribuir ao governo do PT não é um pouquinho de exagero? Não, mas assim, não é nem provocação. E eu confesso que não é nem provocação porque eu criei, graças a Deus, eu consigo constituir hoje nas redes, especialmente no Instagram, um público que é quase integralmente de esquerda. Então, eu não estou provocando. Lógico, tem vira e mexe uns ali. Mas eu quero falar e eu posto pensando no público de esquerda. Então, não é provocar, é para realmente mostrar para as pessoas o que foi feito. E assim, não é nem mentira. Eu só coloco os dados, números como estão hoje. E eu nem atribuo. É lógico, eu vou falar, não, foi no governo. Estamos no governo Lula. Está... Mas assim... De forma velada, você está atribuindo. Porque mas na foto assim... você estava fazendo assim, ó. Não, de certa forma, vamos lá. A maior parte das condições, porque política é muito condição, Sim. foram criados pelo governo do PT. E eu explico. Foram 4 anos de governo Bolsonaro. 4 anos. O que depois teve que esperar os 4 anos para acontecer tudo aquilo que os bolsonaristas diziam que iria acontecer? Então, quer dizer, por que não aconteceu em 2 anos, em 3 anos, em 3 anos e meio, Não, mas no dia 6 meses depois que o Lula já tomou posse, não, que aí vem tudo que era para acontecer no governo Bolsonaro, vem. Porque tem um prazo de 4 anos e 6 meses para todas as ações surtirem efeitos. Não, então quer dizer, é evidente que tem questões que fogem do presidente da República, que fogem do governo federal, mas as condições são outras hoje no país, né? Inclusive, ontem, essa semana, a agência SEP, que é uma das agências de controle de risco de investimentos com mais credibilidade no mundo, tirou o Brasil da posição de neutra para positiva. Então, quer dizer, inclusive todos os veículos tiveram que postar isso, inclusive a Jovem Pan, né? Porque é um fato. Então, assim, tanto que ontem o André Esteves, o 7º mais rico do Brasil, CEO do presidente do BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento do país, disse que o cenário é positivo. O cenário é positivo para os empresários, é positivo para os investidores, é positivo para a pequena e média empresa, mas tem um fator, que hoje é a taxa de juros, né? Que, aí mais uma coisa, não está sob a responsabilidade do governo federal, está sob a responsabilidade do presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro e permanece ainda no governo do Lula, cumprindo o Banco Central. E, a gente está com taxa de juros de 13,5%. É uma taxa de juros que não corresponde às condições positivas que nós temos hoje na economia, não corresponde à nossa inflação, que está em baixa, não corresponde ao crescimento do PIB, que foi muito acima do que era esperado. Então, não corresponde. E os juros permanecem a 13,5%. Isso só ferra quem é mais pobre, ferra o pequeno e médio empreendedor e ferra especialmente o varejo, né? Então é uma situação complicada. Agora, de forma geral, as condições neste governo são outras para que isso esteja acontecendo, seja no âmbito ambiental, seja no âmbito institucional, na relação com as instituições, seja no âmbito econômico, financeiro, né? A redução dos preços, do valor dos automóveis populares, do combustível, do mercado. Então, quer dizer, são muitas coisas, seria muitas coincidências ao mesmo tempo de um governo que já passou, né? Que teve 4 anos para apresentar resultados, teve resultado em um ponto ou outro, mas nessas questões não teve. Então, as condições são outras, né? Vou insistir um pouco nesse tema. Boa. Depois eu vou meter uma outra aqui. Eu vou insistir um pouquinho. Não tô fazendo a defesa ao governo Bolsonaro. Você sabe minha opinião. Acho que todo mundo que assiste a gente já sabe minha opinião sobre Que o você é governo bolsonarista Bolsonaro. roxo, né? Fudendo, você tá louco. Vamos sabe. Enfim, mas... Fica disfarçando, sabe porque não pode Mas a crescente do PIB também fora de um esperado, isso aconteceu também no governo Bolsonaro, né? A crescente do agronegócio também aconteceu no período do Bolsonaro.
Então, eu acho que é tudo uma questão de período após período. Tivemos crescimentos nesses últimos 4 anos, mas um fator que eu vejo que a esquerda ela insiste em ignorar, e é bizarro isso. Ou qualquer, não só de esquerda, mas qualquer um que vá atacar o governo Bolsonaro faz questão de ignorar, é a pandemia. Cara, esse é o ponto que eu vejo. vejo 2 anos de congelamento total. Então, assim, você fala pra mim, não, putz, o cenário, o CP, você falou, né? Classificou a gente como positivo, saiu do neutro pro positivo. Isso tá atribuído ao PT? Desculpa, eu acho que tá atribuído ao fim da pandemia. Eu entendo isso, tá? Posso estar sendo muito pessimista e muito contra o governo do PT. Posso estar sendo contaminado, na minha opinião, pode estar sendo contaminado por conta disso. Mas não dá para imaginar que em 6 meses, sem uma mudança, sem uma ação drástica, que pode ter tido algumas ações isoladas ali, mas nenhuma ação, nenhuma mudança estrutural aconteceu nos últimos 6 meses para estar dando resultado. Não, eu entendo que e é natural, várias justificativas serão apresentadas para justificar esse crescimento econômico de todas as partes e tal. Só que tem uma questão aí que pesa sobre todos nós. O Brasil não foi o único país do mundo que teve pandemia. O mundo inteiro teve e o mundo pandemia. Inteiro teve um problema com o avanço econômico. O mundo inteiro. Mas nós ficamos numa situação, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista sanitário, muito pior. Você pega, o Brasil tem 3% da população do mundo. 3%. 11% das mortes foram aqui. Então, quer dizer, não é proporcional. Houve muita inércia. Você diz no mundo, 11% no mundo. 11% das mortes do planeta foram no Brasil. Isso estou dizendo. São 3% no Brasil e 11% a cada 100 no mundo. pessoas do planeta, 10 que morreram foram no Brasil. Então, isso é um número muito alarmante. Sim, mas aí vamos lá. Aí, desculpa até te cortar. Mas quando a gente traz um número para a mesa como esse, não dá para a gente atribuir os 11% ao governo Bolsonaro. A gente tem que atribuir os 11%. Acho que tem uma atribuição, sim, numa inércia sobre o governo. A gente pode discutir isso mais a fundo. Mas todo o sucateio do sistema de saúde brasileiro, que isso vem de anos, e não é só a saúde, tem toda uma questão de infraestrutura que falta no Brasil, isso vem de anos atrás. Então, esperar que a gente tivesse um controle de mortalidade eficiente a ter uma taxa proporcional ao nosso número de população no mundo... A infraestrutura para atender, era loucura. Gente, ainda existe gente que mora em berra de córrego. Cara, não existe ação, não existe vacina que vai salvar esse cara. A imunidade desse cara é baixíssima. Ainda existem aldeias indígenas. Então, assim, cara, como que você consegue evitar uma taxa de mortalidade descolada aliás, evitar uma taxa de natalidade descolada do proporcional da população no Brasil e no mundo? É muito difícil isso. Não, mas tem a aldeia indígena, deixa elas lá, pô. Tem que existir mesmo. Não. Você falou, ainda existe a aldeia... O cara quer matar. Não é matar, não. Eu digo de tirar, assim, falta infraestrutura pra esses caras. Não tô falando pra tirar. Mas tô falando assim, falta uma assistência pra muita gente ainda no Brasil. Sim. Isso tá atrelado ao governo Bolsonaro? Não. Tenho várias críticas a fazer ao governo Bolsonaro, assim como tem ao governo do PT. Mas atribuir os 11%, único e exclusivo, às ações do Bolsonaro, não faz sentido. Não seria 11%. Talvez seria menos, mas ainda assim seria um número descolado da nossa realidade, descolado dos outros países. É porque a infraestrutura para cuidar da Covid, nem sabe. Não, porque a América Latina inteira sofre com isso, a África sofre com isso. E os mas qual é o maior país da América Latina? E os países... Mas por isso onde mesmo, a gente tem a maior densidade demográfica na América Latina? Descolada, do jeito que é. Densidade demográfica não é o Brasil. Tem países com maior densidade demográfica que o Brasil, que tem mais habitantes por quilômetro quadrado que o Brasil. E tem países mais pobres. Do tamanho do Brasil não tem. É isso que eu tô querendo dizer. Não, tudo bem, mas tem países mais pobres que o Brasil. Assim, o Brasil, em termos de América Latina e de África, é um país, se comparado com a América Latina e com a África, é um país desenvolvido. A África teve mortes proporcionais à sua população. A América Latina teve mortes e o Brasil teve um número muito maior. Assim como os Estados Unidos, que também teve uma política sanitária... começou com o Trump, depois com o Biden, que também não foi correta, sabe? Então, quer dizer, isso atribui sim, tanto que o Supremo Tribunal Federal ele disse que era sim responsabilidade dos governadores, mas também do governo federal. Houve atraso na compra de vacina, e a atitude importa muito. Um cara como o Bolsonaro, que é um líder... exemplo, né? O exemplo é um líder de dezenas de milhões de pessoas que não é que gostam ele, que vangloriam ele, uma coisa nunca vista antes na história do Brasil. Essas pessoas... Nunca antes no Brasil?
vangloriam o cara. E o que fizeram com o Lula? Não, então, são O duas Lula, figuras. então nunca São antes no duas Brasil, figuras. não, vai. Não, A segunda é. vez vista no Brasil. Não, Vamos lá, sim, porque o Lula sim. foi muito vangloriado Mas muito antes. eu né? acho que ainda o amor, o bolsonarismo é muito latente. Tanto que eu vi na época da eleição, nas escolas e tal, parecia que só tinha bolsonarista, porque todo mundo de cabelo. Só que quem não era bolsonarista não tava ultrajado, que nem eu, tava normal, entendeu? Não tava de vermelho, com adesivo do Lula, porque quem ia votar de boa, na boa, entendeu? Os bolsonaristas, eles faziam questão. Ô, Grandini, você não. tava com você tava com o adesivo do PT, sim. No primeiro turno. Não, Grandini, você tem memória como, bicho? Você Não, esquece no que a gente já segundo conversou turno, sobre não. isso? No segundo turno, Tá não. bom. No segundo turno Quer não mentir pra tava. mentiroso, pô? No segundo turno não tava. Ó, no metrô, peguei o metrô no dia da votação. Tinha tanta Agora gente. foi engraçado. Não, no primeiro turno tava com adesivo. Não, não é querendo arrumar a treta, e com não. quem, né? Mas foi o que eu vi. Com o seu. Mas todo mundo sabe. Não era querendo arrumar a treta, não. Mas eu tava Mas no nem metrô. ele tava trajado, nem ele tava trajado. Eu tava no metrô, agora na moral mesmo, tava no metrô, na Paulista ali, no metrô da linha amarela, um tanto de gente com camiseta vermelha com adesivo, distribuindo mas na adesivo no Paulista metrô. era, Paulista. Mas em bairro de Cara, classe... aquela região dos Jardins foi tudo... Mas pega, por exemplo, eu então. sou da Zona Norte de São Paulo. Assim, o bairro Santana, que é um bairro de classe média. Tem muita gente que votou no Lula, mas essas pessoas iam normal, entendeu? Ia lá, votava, mas tinha muita gente verde, amarela. O que eu quero dizer é o seguinte, o bolsonarismo, ele é um fenômeno, pra mim, que não é nem comparado com o amor à figura do Lula, porque são pessoas que realmente vangloriam a figura do Bolsonaro, e essas pessoas têm o exemplo dele, assim, como o suprassumo, é quase que um semideus. Então isso também importa, quando você é um líder, importa o discurso, importa a narrativa, importa... Eu já enxergo, tipo, como duas torcidas de futebol, tá ligado? Cada um vai com a sua camiseta, em determinadas regiões um vai mais que o outro, mas Sim. eu acho que não fica... Tipo, hoje, assim, eu entendi o que você tá Sei querendo sim. dizer, Eu eu entendi entendi como você tá também, querendo mas- colocar, mas é muito difícil avaliar qual fanatismo é mais... E ambos são fanatismos. Qual fanatismo é maior, do PT ou do Bolsonaro? os dois são é muito grandes. difícil. Os dois são grandes. É acho muito que os E não vou dois- nem dizer PT, Lula. Figura, né? O PT é um partido muito orgânico, muito grande. Mas, de fato, é Lula e Bolsonaro. Tanto que tem muitas pessoas, e você vê isso, principalmente as pessoas mais humildes. E eu vi isso pessoalmente. Pô, você vai votar em quem? Bolsonaro. Se você não votasse no Bolsonaro, eu votaria no Lula. Ah, você vai votar no Lula. Se você não votaria no Bolsonaro, quer dizer, são pessoas que não é uma questão ideológica. Então não tem é a figura do cara, do cara mais velho, do estadista, que a pessoa se identifica com o Lula ou com o Bolsonaro, não tem nada a ver com pautas de esquerda, pautas de direita. É, de ir com a cara, é a sei lá, figura. né? É a Até figura porque o mesmo. vigilante, a tiazinha, eles não têm também, eles não querem ter essa dicotomia de pautas econômicas de esquerda. Não, é porque a pessoa se identifica com a figura do Lula enquanto estadista, com a do Bolsonaro e vota no cara. Agora, mudando um pouco aí, né? O que rolou lá com o... Não mudou tanto, né? O que rolou com o Monark, né? Por que ele perdeu tudo, nova do basicamente? Xandão, a nova do Xandão. Perdeu tudo, basicamente, né? Assim, não tem mais nada. Não, já era, né? Não, ele veio aqui, inclusive, né? Veio. Quando eu ainda Veio. tava, eu chamei ele aqui, depois parece que o Lucon trouxe ele de novo. Ele veio pelo Feras Caixa. Ele veio? com Feras, né? Sim, ele veio aqui. Foi eu, ele e o Loconte. O Loconte. Eu, o Heitor e o Loconte. Então ele já trouxemos esteve aqui 2 vezes, o Monark. 2 vezes nesse estúdio. 2 vezes. Já teve 2 vezes. E... Cara, que loucura, né? Assim, eu tive... Eu já fui 2 vezes na casa dele, já estive lá no podcast dele, e ele foi entrevistado por mim aqui, teve esse debate aqui. Então, quer dizer, eu conheci ele, né? Ele me conhece e tal. E eu já... Tanto que até vou falar aqui, não tem problema nenhum falar. Que eu lembro quando eu saí, quando eu terminei o podcast, até pedi pra você, falou, eu acho que seria bom retirar alguns cortes do Monark. Eu cheguei a falar com você. Sim. Porque eu imaginei que isso ia começar a escalar, sabe? Aliás, já estava escalando. O cara fundou o maior podcast do país, né? Com o Igor. Se ferrou, né? Se ferrou. Foi pro Rumble, assinou um contrato lá, ganhava algo mensal da plataforma. E agora também se ferrou. Quer dizer, o cara não tem rede social nenhuma. Já era, né? Perdeu o contrato com o Rumble também? Perdeu. Xandão. Sério, o Rumble dele saiu do ar mesmo. Não, saiu do ar, ficou sabendo? Alexandre de Moraes, Não, por eu sei ordem que judicial. eu vi por alto ali. Ele até, inclusive, o último corte que eu vi dele foi hoje. Ele era um corte da live dele. Falou assim, talvez essa seja a última live. Ele tava com o Pavanato. Pavanato, Tava com o Pavanato. Ele falou, talvez essa seja a última live, mas eu vou dar meu ponto de vista. E deu e esculachou. Foi a última mesmo. Acabou. Caraca, o Rumble velho. não tem mais. Cortou. Não está mais no Rumble.
Quer dizer, Twitter também teve a conta retida. Ele não está mais... Nem em grupo de WhatsApp ele tá. Só tá no Instagram com o Monarch Talks agora. O Monarch Talks ainda tá lá? Ainda tá lá. Já deve rodar também. Então, assim, ele não tem mais nada. Não tem mais nada. E é fonte de renda, né? Então, assim, eu vou entrar no mérito. Eu acredito que ele forçou muito a barra. Ele forçou muito a barra. Tanto que agora ele tá dizendo que vai continuar falando... Não sei onde, né? Porque agora cortou todos os canais. Mas que vai criar página, aí derrubar, cortar... Eu falei, ele vai acabar sendo preso, cara. Ele vai acabar sendo preso. Escuta o que eu tô falando. Péssimo, né? Ele vai acabar sendo preso. Porque ele tá se colocando uma figura de Marte, do cara que vai lutar contra o sistema. E ele pegou uma pira, cara, que não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Você não tem forças, Monark. Você não tem força pra bater de frente com o Jean Moraes, com justiça. Você não tem força. Você não tem força. Você vai acabar indo pra cadeia. Escuta o que eu tô falando. Você vai ir pra cadeia. Se você não sossegar. Então, quer dizer, é uma situação... Eu acho que agora... Ele já tava com essa ideia. Eu acho que foi a gota d'água. Eu acho que ele vai vazar. Acho que ele vai para os Estados Unidos. Até porque lá tudo isso está liberado. A decisão da justiça brasileira. Ele não consegue ir nessa esfera, né? E ele, por ser muito conhecido, muito famoso, tem bastante público brasileiro no exterior. E consegue cativar esse público brasileiro no exterior, que é o que o Constantino está fazendo, que é o Figueiredo, que todos foram banidos. Com razão. No caso deles em específico, de com propriedade. Mas o Monark teve, inclusive, as contas bancárias bloqueadas, né? Nossa, ele não consegue sacar um centavo. Então, assim, ele tá numa situação fodida. Imagina você cortar... Você vive disso. Você é um cara que ganhava milhões. Corta, aí depois dos milhões passa, sei lá, pra milhares. Entendeu? Pra milhares. E depois você não tem mais nada, cara. Você não tem mais nada. E além de não ter mais nada, o que você tem, você não consegue mexer porque suas contas estão bloqueadas. Putz, então ele tem que aproveitar, porque o Constantino e o Figueiredo tiveram os passaportes bloqueados. Daqui a pouco, se ele tiver passaporte bloqueado, nem pra fora ele vai poder ir. Então, quer dizer, ele... E eu não tô entrando no mérito. Eu acho que... pode discutir se eu acho que essa decisão é correta, isso, aquilo é correto. Agora, que o Monark... Ele sabe o que estava para acontecer e ele vem escalando isso, é evidente, cara. E terminou dessa forma. Todo mundo avisava, né? Todo mundo já avisava ele, todo mundo que tinha um menor respeito por ele, mínimo de carinho. Se preocupava, né, com ele, avisava. falava, né? Então, assim, o cara... E agora ele deve... É que ele já tem uma opinião formada, né? É difícil. Ele já tem um negócio na cabeça dele, ele isso... quer o sabor da paz. Só que eu já falei pra ele, inclusive quando eu debati com ele, falei, cara, você tá nessa neura, porque você é puta famoso, porque realmente... Só que... Cara, ninguém liga pra ninguém. Você vai destruir sua carreira, vai jogar no lixo milhões, vai quebrar relação com mulher, com isso, com aquilo, pra ser o salvador da pátria. Só que daqui um mês ninguém mais dá reconhecimento nenhum. As pessoas não vão estar nem aí pra você. Então não faça isso pelos outros. É meio egoísta falar isso, mas todo mundo só quer saber de si, todo mundo só quer trabalhar pra si, todo mundo... Daqui a pouco, daqui um mês, ninguém vai nem lembrar disso daí e você vai continuar fudido. E, cara, e até onde você acha que esse jogo de carta marcada é saudável também? Porque tudo volta... Aí, de novo, a gente volta muito no quem deve mais. Mas tá chatão política, né, mano? Não tem ninguém novo, nada. Não, mas assim, a gente vai muito no âmbito de quem deve mais, né? Fala, Lira, você não vem me encher o saco aqui, querer me atrapalhar aqui nos meus esquemas... Porque senão você tem rabo preso aqui e eu vou te fuder. Não, mas não é nem esquema, é governabilidade. É aprovar projetos do governo. Também. Que o Lira quer barrar. Também. Porque ele não tem ministério, porque não tem cargo, porque não tem emenda. E são projetos do governo. Marco temporal, projeto de saneamento, projetos que... são eleitoralmente bons para o governo e que são promessas de campanha. E o Lira simplesmente falou, não vai passar se não tiver diálogo. Tanto que ele estava tentando indicar o ministro da Saúde. Ele criou o ministro da Saúde, queria tirar o ministro do transporte, que é o filho do Renan Calheiros, que é a principal desavença do Lira em Alagoas, é o Renan Calheiros. Sim. Eles disputam lá e tal. Sim. Então, é rachado, né? Então o cara que tá nessa, entendeu? Mas, enfim... Mas aí volta na minha pergunta, até que ponto você acha que isso é saudável? Não, eu não acho. Eu não acho nada disso saudável. Eu não acho que esse tipo de briga entre poderes, esse tipo de relação entre poderes é saudável. Acho que
tem que pensar no Brasil. Se o governo quer pautar algo positivo, o presidente da Câmara não pode começar a chantagear o governo. Tem que pautar aquilo que é positivo. E vice-versa. Acho que isso não é saudável em nenhum aspecto. Cara, que bizarro, né, isso? Você imaginar que, tipo, o cara... É o que você falou, talvez o extremo seja ele ser preso. Mas não tá, E, cara, o cara não tá ser sendo preso... muita coisa, Não, então, de novo, mano. o cara ser preso por falar algo contra alguém... Não, ser preso eu acho absurdo. Eu tô achando muita Ser coisa, preso eu né? acho absurdo, Muita... mas eu acho, se continuar o andar da carruagem, é capaz, viu? Mas não tá Porque- sendo justo. Tem tanta coisa, tanta gente fala tanta coisa pior Não, tudo- e... Sim, né? é que ninguém também tem... Ele é muito grande. Ficar entre Não, nós. ele é grande. Mesmo ele teve essa caída e tal, mas o Mesmo Monark assim- todo mundo conhece. Sim. Você acha Se que no ele- se fundo, ele no andar na fundo... rua, acho que todo mundo Você acha que no reconhece fundo, ele, no fundo, todo os caras estão fazendo isso porque tem medo dele, não? Não acho que é medo. Eu acho que é uma questão... Então Mas por que cala a parar boca, o ele? que é? Você acha? Não, eu não acho que é medo. Eu acho que eu acho que é mais isso. Eu acho que é pra servir de lição também pra quem tá começando e tá querendo também Aham. achar que pode falar o que quer e tal. Eu acho que tem um pouco disso. Acho que o ministro Alexandre de Moraes... quer dizer, amendoim é foda. É foda. Acho que o ministro Alexandre de Moraes, em relação aos demais ministros do Supremo, ele tomou esse papel de querer trabalhar nisso, de ser o grande salvador em termos de fake news, de liberdade contra esses discursos e tal. Então, acho que ele também tomou um pouco esse papel e vestiu essa camisa e quer que essa seja a principal bandeira dele, pelo menos nos próximos anos, ou da estadia dele lá como ministro do Supremo. Então, acho que ele vestiu essa camisa e tá nessa, entendeu? E o Monark é uma das, se não a maior, uma das maiores referências desse discurso, dessa defesa total liberdade. Aliás, eu acho que ele hoje é a maior voz desse campo Sim, sem expressiva, dúvida. né? Do jeito que ele defende a ideia de uma liberdade absoluta, eu vejo É, que Eu ele é acho que mais ele é o forte. maior do Maior, país, é. né? Sim, sem Eu dúvida. acho, então... Por isso que eu falo que eu acho que o Monark ele vai sair e ele vai voltar forte. E eu entendo que ele volta forte. Não, aí vai depender dos ânimos E aí também uma coisa que, dependendo do que ele montar lá fora, da figura que ele se tornar lá fora, ele volta como um político. Não, inclusive a gente perguntou aqui, né? Ele tem interesse, né? Não, e pior que não. Assim, eu não sei se... É que eu também não sei... Ele não mostrou desinteresse, mas também... não- Ele deixou em aberto, né? É porque o cara critica tanto também, porque é meio contraditório. O cara critica tanto, fala isso, aí ele também vira político. Também não sei se ele quer isso. Porque ele critica político pra cacete, Estado e tal, é um puta libertário. Em termos de... Ele critica, ele vai pro âmbito onde ele pode tomar uma ação, né? Parar de criticar e tomar Então. e começar a agir. É, seria Talvez até interessante. possa, mas aí eu acho que também aí ficaria inelegível. Eu acho que os caras iam... Você acha que ele fica inelegível? Mas ele tem assessor também, né? Ele tem uma galera orientando ele. Falou, Monark, isso aqui você não pode. Mas não porque- adianta. mas não Assessor. Se Não. for desde a época do Flow, já era. Não, o Monark tem a cabeça dele, mano. Não adianta, cara. aquilo lá e já era. Não adianta. E é aquele jeito, né? Bermudão, chinelão, vem, fala o que quer. Pô. Não, o Monark é uma figura. Ele teve aqui, assim. Não, eu achei mano, um cara, e ele- gente boa, da hora. Não, eu achei ele Gostei esse dele. cara No muito trato ele é interessante. ok. No trato ele é... Não, e o da hora é assim, ele é aquilo que ele fala. É diferente de um cara que, tipo, na câmera é uma coisa e por trás é outra, assim, Tem pra sabe? caramba, né? Tem pra caramba. tem. Ele é aquele cara ali. Cara, você ligou a Cara do câmera, Campari. não mudou nada. O cara do Campari cara, gente boa pra caramba, o Thiago Schultz. A gente tem uma relação bacana com ele, assim, sabe? Ele como Da hora, dele. gente boa. Ele é gente boa pra caramba. E o Monark também, você vê o Monark assim, cara, na hora que você ligou a câmera, cara, é o Monark. É o Monark, é. Cara, é o mesmo cara, não mudou nada. Tipo, desligou a câmera, a gente continuou conversando aqui, mó tempo depois ainda, né? Eu não... Cara, na hora que desligou a câmera, ele continuou conversando sobre o mesmo tema, e assim, você vê o cara não mudava de opinião, não era um personagem. É. E demonstra humildade também. Uma Muito. pessoa, o maior podcast, sei lá, um cara daquela estatura, participar de... Podcasts menores, Podcasts né? menores, Sim, do total, meu. total. Eu acho isso humilde. Eu acho que o Igor enganou ele. Ele falou que ia ter um negão aqui, aí ele veio aqui e não tinha um negão. Não tinha o Não negão? tinha Ah, é? negão, era nós. ó. É porque quando eu fui 2 vezes lá e era com o Negão, ele é amigo do Negão, sim, né? sim, tá? sim. Eles têm- Não sou amigo do Monark, até pra... Que Mas- isso, olha, Não sou amigo do negando. Monark. Judas ali, ó, Não sou negando. amigo do velho. Monark. Não, ele sabe Não, que eu Judas falei. não é Judas que nega. Quem que nega?
Mas aceitei debater com Não ele. tô colocando o monarca como Jesus, tá? Pelo amor de Deus, Não, né? é o Pedro que nega. É Pedro que nega, né? 3 vezes. É, Ó, Pedro que cristão, nega eu 3 sou. vezes. Mas Não tô colocando o monarca como Jesus, não, tá, gente? Ele é só barbudo, só. Nossa, só é isso. foda, hein? Do corte, né? Mas não, mas assim, é complicado. Vamos ver, né? Espero que... Não desejo mal de ninguém, de verdade, assim. Espero que ele Mas tome eu acho que consciência. caras que nem o monarca são fundamentais, cara. Precisa ter. Eu não acho Eu fundamental acho que pra quê? Precisa ter. Não, mas... A gente é muito pacífico. O brasileiro é muito Mas pacífico. não fala isso. É Nossa, sim. Quer que o Xandão derrube É sim. também. Não, o brasileiro é muito pacífico. Que isso? Mas o que você quer que faça? O cara, Pô, a ele, gente ele, tem- ele- o monarca, Grandini, ele a mente, gente... ele mente muito, Não, cara. não, O cara não, mente. não vou julgar a veracidade das é porque informações que ele mente solta. muito. Quando Tá. você tem um tamanho daquele porte e você começa a inventar mentiras e abrir espaço para outros mentirosos mentirem sobre o processo eleitoral, mentirem sobre Não, mas não é várias mentira. questões. Ele dá os Não, pontos é de vista mentira. dele sobre o processo eleitoral. Não, tem entendo como muita mentira. Ah, O cara levou Mentira é aquele você, argentino picareta, tem um argentino mentira é você picareta trazer lá, né? algo e Não, tem transformar muita como mentira. fato. Tem muita Ele dá mentira. muito ponto de vista. Não, mas E tem aí muita o ponto de vista mentira é controverso. prática mesmo, técnica, sobre software, sobre urna eletrônica. Não é verdade, são coisas que inventa, ele tira do rabo e não é verdade. Mas esse é o ponto principal. E eu não Mas desejo assim, se mal de fosse ninguém. mentiras no YouTube, tem muita lei contra fake news que ia barrar ele, né? E nunca pegaram. Então não sei se é tão mentira assim. Às Concorda vezes comigo? a lei deveria ter pego, às vezes a lei... Ah, mas caramba, será que ninguém viu? Se ele tá contando uma mentira Às tão vezes absurda sobre o software da urna muita eletrônica. gente, né? É muita gente. É que ele é muito grande, mas você pega uns caras menores que ninguém sabe quem é, deve ter muito por aí. Mas não tem como controlar todo mundo. Não, né? tudo bem, mas eu tô falando assim, se ele tá trazendo uma mentira ao vivo num canal de relevância, numa plataforma enorme isso. que é o YouTube. Não, mas ele tá sendo censurado por outro motivo. Não, Não é é por isso. por fake news, não é, É por isso. por falar que o software da urna eletrônica Não, é por isso. que a urna eletrônica é Não, fraudável. é por isso. A decisão, a medida foi por conta disso. Por conta das urnas eletrônicas e porque ele chamou de criminoso, o ministro Supremo, falou algumas outras questões lá. Tá escrito lá. Mas também foi por essa questão da urna. Eu falo, por que eu defendo que eu acho que caras como o Monark são importantes? De novo, o brasileiro é muito pacífico. Cara, há anos os políticos fazem o que quer e a gente não reage. O brasileiro não sabe protestar. Isso é fato. Cara, se você pegar ali nos últimos 20 anos, quem que protestava no Brasil? Eu não fui nenhum. Não, quem que Eu fazia não fui protesto nenhum no Brasil? protesto de ninguém. Não, assim, mas né? assim, vamos lá, quem que faz protesto no Brasil? Você tem como uma população, um indivíduo, falar assim, cara, eu tô saindo do trabalho aqui agora, eu vou lá ele protestar. Não tem. Não, o último que teve foi na época do Collor. Não, tem que eu aquelas tenho pintadas, amigos que foram. Tenho amigos... Aquelas pintadas e depois o grande foi em 2016. Então falando 20 anos. O Collor caiu a mais de 30. Não, mais de 30 não, mas já tem Não, 30, quase. As grandes manifestações que tiveram foi lá na época do impeachment, né? E depois agora as pessoas começaram a se movimentar um pouco mais nos últimos Agora, anos. isso, mais recente. Eu acho que talvez com o avanço E da agora tecnologia- já esfriou também. Com uma popularização da internet, muito mais gente tem acesso à internet Sim. agora Eu não tal. tinha. Então, Internet é recente, a pessoa às É vezes recente. pensa, mas pra quem é mais é que eu sou novo, né? Tenho 21. Um moleque de 21, a internet nasceu com a internet. exatamente. Ah. Mas você Sempre pega- existiu a internet, né? Sempre- Caraca, você tem sempre- 21, Tenho cara? Eu nunca falei isso aqui, vocês não sabiam, na Eu verdade? sei, não, eu sei que Não, eu sei que você é novo, mas eu não sabia que era 21. Tenho 21. Caraca, bicho. Novo pra caramba. Não, então, é isso que eu tô falando. Se você pegar 10 anos atrás, a gente tinha acesso a um smartphone tão prático assim. Cara, eram Não. poucas as pessoas que tinham Há um 10 anos, smartphone. né, Há tá 10 falando. anos. É. Há 10 anos. Então, assim, é muito recente a popularização da internet. O cara que tá na periferia Era ter caro, acesso... né? Era mais caro. Não, e o cara na periferia, ele ter acesso a uma internet MSN. sem necessidade do Eu usava. Wi-Fi ali e tal. O cara consegue realmente ter uma liberdade de ter acesso à internet. Bate-papo UOL, né? Bate-papo UOL. Orkut. Não, Mas Orkut você não tá é. entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, eu vejo que caras com uma voz ali estão dispostos realmente a dar a cara a tapa e peitar os políticos são necessários. O Monark tá fazendo da forma mais correta, não vou julgar aqui se tá fazendo de forma correta ou não, né? Mas o ponto que eu falo, caras iguais ao Monark, com a coragem que o Monark tem, são extremamente fundamentais. Você disse com as Entendeu? características. Com as caras com as talvez com a atitudes. opinião dele e tal. talvez com A gente algumas coisas divergiu. específicas a gente Isso. divergiu também. A gente divergiu de várias opiniões dele aqui. Sim. E eu concordei com várias opiniões dele aqui. É. Entendeu? Então eu acho que a coragem que ele tem de dar a cara a tapa, realmente. E é o que você falou, pá, o cara tá sendo herói, daqui a pouco ninguém vai lembrar tal. Infelizmente é uma verdade, você tá certo. Mas ainda assim acho que caras como o Monark são fundamentais. Tem muita coisa ali que ele Precisa falou muito. que eu concordei. Só que
Ele coloca de forma errada também. Só que, às vezes, só que ele vai dar o exemplo, ele vai Nossa, muito pro extremo, entendeu? velho. Tipo, eu entendo, eu acho Ele que também ruim é demais aquilo. com exemplo, Mas ele mano. vai dar o exemplo, mano, ele faz uns exemplos muito ruins, bicho. Não, E aí eu acho Aí que você muda de nela opinião e fala assim, tudo... não, eu concordo com o que você falou, mas não concordo com o seu exemplo. É, tipo isso, tipo isso. Assim, caralho. Não, eu espero Algumas que- coisas, né? Algumas Sim, coisas... sim. Espero que as ele- coisas se resolvam e Sim. que aprenda e possa estabelecer, porque um desejo que ninguém passe necessidade, dificuldade, Não, o cara perder é. toda a fonte de renda é complicado, Não, é- né?